bem? Tudo bom? Gente, olha só, a gente vai seguindo aí nessa nossa saga do Cris Correia todo dia de agosto. E pro vídeo de hoje eu já vim com a pele toda pronta, tá? Já tem contorno, blush, iluminador, tem tudo aqui. Porque a gente vai falar sobre algo que às vezes as pessoas têm dúvidas. E é sobre cor de transição. É algo que umas décadas atrás a gente não tinha, né? A maquiagem não era assim tão bem detalhada, com essas coisas bem minuciosas como é hoje. E aí muita gente acaba não entendendo. Poxa, mas pra que passar uma sombra mais clara? Que é o que a gente chama de cor de transição, né? A sombra de transição. Mas por que? Ela às vezes quase não aparece, precisa passar, como é que funciona? E se eu não passar? Enfim, vou tentar dar uma pincelada nisso pra vocês. Hoje a gente vê aquele monte de maquiagem linda de Instagram, com efeito, com sombreado, com gatinho, ou aqueles outros delineados completamente diferentes, né? Mas para chegar naquele efeito é preciso ter um cuidado, né? Então tem que escolher a cor certa para cada passo, tem que escolher o pincel melhor, maior, menor, cerdas sintéticas, cerdas naturais, enfim. Mas tudo é uma construção na maquiagem. Então aquela sombra que às vezes você não considera que seja fundamental e que algumas vezes você nem usa, às vezes é ela que tá faltando para que você tenha um resultado melhor. Mas enfim, vamos ver um pouco disso no passo a passo. Eu já vim também com corretivo na minha pálpebra, olha, ele só acumula, então a gente precisa tirar esse acumulado daqui, senão você não consegue fazer um esfumado bonito, não consegue, né, disfarçar essa quantidade de produto aqui. E aí o que eu vou fazer? Vou usar a paletinha da Catarine Hill, que é uma que eu gosto muito, e vou fazer um olho nos tons mais neutros, tá? Mas a gente tem uma gama bem grande de cores aqui. Então assim, por exemplo, eu vou fazer um esfumado em que eu vou usar este tom de marrom e esse tom bem mais escuro. Tá, e aí? Né? Às vezes eu uso, Cris, não fica tão bonito, fica meio estranho, o que eu vou fazer? Por que eu não posso passar só o escuro, né? Primeiro, a gente tem que dosar o peso da mão, tá? Se você pegar muito produto e for esfumar assim, a mão fica pesada, tá? Então é difícil conseguir um resultado legal. Mas por que eu uso dois marrons, este, e não só o mais escuro? Esse é um pouco mais claro e é com ele que eu começo, porque ele vai começar a delimitar aqui a região que eu vou fazer o esfumado e vai me ajudar a dar um degradê, porque se eu vier só com um tom escuro aqui na minha pálpebra, vai ficar um choque. Não sei se vocês lembram que lá no começo dos anos 2010, 2009, 2008, e ainda há quem faça hoje, as meninas faziam muito aquela asa de barata, vinha com uma sombra cintilante aqui no começo do olho, muitas vezes um prata, e tacava um preto aqui no canto. E ficava aquilo marcado. Então, hoje a maquiagem evoluiu tanto que a gente não é mais considerado bonito. Se é que já foi considerado bonito isso. Enfim, mas teve muita mudança justamente para deixar isso mais suave, mais um degradê, uma coisa mais sutil, tá? Fazer uma transição mesmo de cores, que a gente não tinha transição de cores, era um bloco. Vou pegar um tom com a mão leve e vou vir começando aqui, ó, de fora. E depois eu vou passar o tom mais escuro para vocês verem como fica diferente. Talvez desse lado aqui eu vá direto com o escuro pra gente poder comparar. Ó, mas eu venho pegando um pouco de sombra, esfumo, pego mais um pouco, tá? Então, aos poucos, ó. E ele vai começando a me dar uma profundidade aqui. Quando eu digo profundidade, é isso, ó. É tirar só esse risco do côncavo e parecer que tem um algo a mais, né? Parecer que eu tenho um pouco mais de espaço, parecer que o meu olho tem uma região a mais aqui que tá ali afundadinha. Cria meio que uma passagem mesmo do côncavo pra pálpebra fixa. Vê? Olha a diferença. Agora nesse olho eu vou passar só a sombra escura e a gente vai ver como é que fica. Que é este marrom aqui, ó. Eu vou fazer exatamente o que eu vou fazer aqui com ele depois, mas sem passar esse primeiro marrom. Eu venho aqui, ó, ele é muito mais escuro, então é completamente diferente o tom da minha pele para esse marrom. Olha o que eu digo da asa de barata. Parece uma asa de barata, porque fica assim, ó, bem cortadinho mesmo.
Ó, me diz se não parece uma asa de barata, é isso? Ó, e fica diferente. Eu vou passar aqui só ele, tá? Vou dar uma esfumadinha como eu vou fazer do outro lado. Mas eu vou passar aqui também pra vocês verem a diferença de acabamentos. Cria-se um degradê, percebem? Ó, eu venho com o primeiro pincel, né, que eu usei a sombra lá de transição. E ó, vou dando acabamento mesmo, ó, vai ficando mais bonito, não fica grosseiro. E aí em algumas maquiagens, esse tom de transição parece que ele fica todo escondido por baixo das outras sombras. Mas mesmo assim, só o fato de ele ter sido aplicado ali, ele já tá fazendo o papel dele, ele já tá ali no lugar que ele tem que estar, ajudando a quebrar essa coisa que fica aqui, ó, pá! O claro do meu corretivo e a sombra escura. Se ele tá aqui, então, por mais que depois as sombras acabem dando uma escondida nele, ou você esfuma muito, você, assim, olhando, você não vai enxergar ele, mas ele tá ali fazendo o papel. Então, a sombra de transição é isso. Se vocês pegarem qualquer vídeo que eu tô fazendo olhos aí, vou deixar até alguns aqui um ou dois nos cards, nos próximos cards, para vocês verem que a sombra de transição, ela tem o papel dela. Toda sombra que você escolhe pro seu olho vai ter um papel fundamental. Se eu quero uma clarinha aqui, ela vai iluminar, o tom de transição vai me ajudar a fazer um degradê, o tom mais escuro vai me dar essa profundidadezinha do canto, vai deixar um olho marcadinho, o cintilante vai abrir o olhar. Ah, se eu tenho o olho muito separado, eu não boto cintilante, eu boto um tom mais fechado. Enfim, existem diversas técnicas, né, para os tipos de olhos, mas a questão nem é essa. A questão é, cada sombra tem sua função também. E isso independe da cor. O último vídeo que eu fiz de olhos, né, anterior a esse, foi de sombra verde e o meu tom de transição foi um amarelo esverdeado. Desde que não seja um tom assim, né, um tom muito escuro, os tons de transição vão ser sempre mais tons claros, ou ainda que seja como esse aqui, que não é um clarinho como esse, por exemplo, né? Mas eu consigo dosar a quantidade e colocar menos produto, tá? Esse aqui, por exemplo, que tá sem nada, eu consigo arrumar. Então eu vou pegar esse primeiro marronzinho que eu tinha passado no olho direito e venho aqui, ó, depositando. Tem gente que faz o olho, né, nas técnicas, até assim mesmo, ó, aplicando primeiro o tom escuro e depois vindo com o tom de transição, porque ele ajuda a esfumar. E isso, sinceramente, não tem certo ou errado. Vai depender do tipo de técnica, vai depender da cor de sombra que você tá usando. Tem alguns fatores que vão dizer o que é melhor, se a sombra de transição antes ou depois do tom mais escuro. Mas não é uma regra de certo ou errado. E nem de onde, né? No meu caso, eu gosto de colocar sombra de transição perto, né, em volta de todo o côncavo, porque o meu olho, ele tem essa pálpebrazinha caída aqui, né? Tá começando a ficar flácida. Então eu gosto de botar o tom de transição porque ele me dá profundidade. Então toda a região aqui eu aplico porque eu gosto mais do resultado, tá? Eu vou vir com um pouquinho mais da sombra marrom aqui, a mais escura, né? Porque eu esfumei aquele montão que tinha com o primeiro tomzinho, com o meu tomzinho de transição. E aí eu venho depositando e devolvendo esse cantinho aqui mais marcadinho. E outra coisa, a gente sempre... Tem gente que não, mas eu gosto de usar mais de um pincel, porque daí eu consigo voltar e esfumar com tom de transição. Se eu quiser adicionar mais sombra escura, eu volto com o pincel. Então eu gosto, tá? Até pra essa região daqui, dependendo do formato do olho, a sombra de transição vai me ajudar ao aplicar uma sombra clarinha aqui. Vai ficar bonito também o degradê, nem que seja do clarinho mesmo pra ela. Então assim, ela só ajuda. E lembra, tons mais claros. Ou você vai e dosa, né, a quantidade de sombra. E aí neste olho eu vou pegar a paletinha da Mojave, que é a Joker Mousse, tem um vídeo que eu fiz com ela. E vou pegar esse tonzinho de rosa aqui, ó, pra aplicar com o dedo mesmo, ela funciona melhor com o dedo. Pra eu aplicar aqui, ó, nessa parte mais de dentro, onde eu ainda não apliquei sombrinhas. Parece que tem um furta-cor nessa sombra, ela é bem bonita. Tem nome? É o rosa mesmo, ó, esse aqui, rosa. Mas só pra gente poder finalizar, né, só pra não ir com o olho pela metade. E eu tendo aqui o tom de transição, também eu consigo esfumar o tom clarinho aqui, ó, na junção, para que também não simplesmente suma. E aí, o que vai acontecer agora com esse risco
né, o acabamento fica mais bonito. Então eu venho só com um pincel sem pegar mais produto e só uma esfumadinha de leve. Mesma coisa aqui, só para dar acabamento no final da sombra, com o pincel da sombra mais escura. Vou botar aqui um delineado e volto. Um ponto que eu esqueci até de comentar que eu voltei é que, já que o tom de transição ajuda a criar degradê, ajuda a esfumar, eu posso pegar ele e colocar aqui entre a sombra escura e a sombra mais clarinha também, porque ele vai criar degradê, ó, e vai deixar mais bonito, mais suave, sabe? E ela é bem pra isso que serve, pra te ajudar. Não é uma cor que tá lá porque, ai, tá todo mundo usando, não. Ela tem que estar no teu olho com um porquê, tá? Agora eu vou finalizar e volto. Agora eu vou. Fiz meu delineado, apliquei minha máscara de cílios e, pra gente finalizar, a cor de transição, ela funciona não só para a parte de cima, para a pálpebra superior, mas também para a pálpebra inferior. Então, por exemplo, se eu quiser usar os mesmos dois marrons embaixo, eu consigo. Mas se eu vier só com um marrom escuro, vai acontecer a mesma coisa daqui. Vai ficar super marcado. Então, peguei um pincel menorzinho e vou neste mesmo tom que eu usei, o meu tom de transição, e venho esfumando aqui abaixo. Ele é super interessante também para isso. Tem gente que fica com medo de, ai, vou ficar com olheira. Não, não fica. Justamente se você fizer certinho. Passar um tom de transição e depois um tom mais marcante. Ó, nos dois olhos, vou fazer a mesma coisa. Principalmente o marrom, ele cabe super bem na nossa pele, né? O tom que for, a gente adapta o tom do marrom também. Mas ele é bem próximo, né? Feito esse primeiro esfumado, agora eu pego o marrom mais escuro e venho aqui mais pertinho da raiz dos cílios, tentando não invadir o marrom de transição, mas criando um segundo esfumadinho, ó, sem esconder o tom de transição, mas dando ali mais uma dramatizada, uma reforçadinha. Ó, e aí sim, ele não vai realçar olheiras como muita gente pensa, ele não vai deixar o olhar pesado, pelo contrário, ele vai deixar uma moldura bonita, né? Como se fosse um quadro numa moldura feia. Não valoriza, né? A mesma coisa o olhar, tá bom? Vou passar a mesma máscara de cílios que eu usei, que eu amo, essa daqui da Maybelline. Essa é a The Colossal. Ó, só dou uma sujadinha aqui. E o batonzinho nude, esse é o nude divino da Eudora, só pra gente finalizar aqui, tá, meu amor? Espero ter esclarecido pra vocês essa coisa do tom de transição, a sombra de transição. Meu Deus, estão falando grego. Mas é isso, tá bom? É pra te ajudar a dar um acabamento melhor aí nas tuas sombras. Eu agora fico aqui, amanhã a gente vem com mais conteúdo, com mais coisa pra vocês. Espero por vocês aqui, espero por todos vocês, não sumam. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã e beijinhos!